Amados irmãos, novamente a paz do Senhor para todos. Desejo fazer a apresentação aqui. Está conosco aqui Josias, cunhado do nosso pastor, e sua esposa, nossa irmã Elisama. Ah, tá certo então, mas aqui. Isso mesmo, Elisama, estou vendo. Mas ele vai retornando e eu apresento novamente ele, meus irmãos. Também o Sebastião, sobrinho do nosso irmão Armando. Quem que é o Sebastião? Ah, Sebastião. Os irmãos estão felizes com a presença dele, amém? Amém. Deus abençoe, Sebastião. Também, meus irmãos, está conosco aqui do nosso templo sede, a minha esposa Silvana, a nossa irmã Dalva, também a Tainá. Depois, pastor, apresenta a senhora juntamente com o pastor. Também, meus irmãos, também está aqui, de lá da Vila Paraíso, nossa irmã Isolene, está aqui também. Os demais irmãos também, estou vendo bastante irmãos lá da nossa igreja do Furlan. Mas eu desejo também, meus irmãos, apresentar aqui também os nossos obreiros. Ah, tá certo, chegou Josias. Ó, então, por favor, Josias fica de pé, nossa irmã Elisama também. Por favor, para nós conhecermos. A igreja está feliz com a presença do cunhado do nosso pastor Donizete, irmão, né, da nossa irmã Isabel Josias e sua cunhada Elisama. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, está conosco aqui também, da Vila Paraíso, o nosso pastor César, também do parque, por favor, fique em pé, pastor. Também do nosso Parque dos Eucalipto, pastor Aldo. Também da nossa sede, nosso pastor José Carlos, mais conhecido aqui de todos da sede, né? Nosso segundo vice-presidente aqui, pastor Manuel. Está aqui também, vamos ver, pastor Edinaldo, Furlan, Manuelzinho também. Pastor Erimar, meus irmãos, lá do Imperial. Isso. Jardim Boa Vista, nosso pastor Otoniel. Lá do Lagoa Azul, nosso pastor Lúcio José está aqui conosco. Que bênção, meus irmãos, nós estamos aqui muito bem representados aqui nesta noite. Os irmãos estão contentes com a presença dos nossos obreiros, amém? Amém. Deus abençoe. Sim. Também, meus irmãos, lá da nossa igreja, nosso templo sede, nosso pastor presidente, nosso pastor Êxodo, não é todos que conhecem o senhor, nossa pastora Karina aqui, e a outra, qual que é o seu nome mesmo, menininha? A Nicole, meus irmãos, a Nicole. Os irmãos estão felizes com a presença do nosso pastor presidente? Amém? Deus. Isso. Esse trio tá bom, gente, esse trio é 10. Meus irmãos, agora eu quero que todos aqueles que estão aqui visitando, que vieram aqui prestigiar o nosso pastor no seu aniversário, nossa irmã Isabel, fiquem de pé neste momento, que não são daqui, mas estão aqui. Mesmo que isso, Andréia, por favor, Andréia, isso, todos que não são daqui, mas que estão prestigiando esse aniversário, né? Pastor Donizete, o senhor é uma pessoa muito querida. Todos esses daqui saíram dos seus lares, da sua casa. Irmã Isabel, vim aqui e dar um abraço em vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor está me concedendo de estar aqui, pastor Donizete. É uma honra, glória a Deus, fazer parte desse dia tão feliz do Senhor, da sua família, irmã Isabel, a todos os filhos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por Ele me conceder esta noite para estar junto com o Senhor. Glória a Deus, não posso deixar de demonstrar a minha gratidão, porque nós dois, né, praticamente fazíamos no mesmo dia. Coisa de segundos, né? Pulou de meia-noite para lá, é segundos, né? 59, 60. O senhor estava no 59, pulou para o 60, era eu. Mas eu agradeço de coração, irmãos, o pastor Donizete, juntamente com a sua esposa, a irmã Isabel, eles tomaram atitude, irmãos, e eu fiquei com vergonha.
né, de ter adiado a data de vocês para hoje, né, e me prestigiando ali na Vila Paraíso. Deus te abençoe, isso nunca será esquecido, vai estar guardado no meu coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E sem mais delongas, como diz o... Cadê o grandão, o Mateus? Não está aqui? Sem mais delongas, né, Mateus? Eu quero aqui só deixar um versículo, pastor Donizete, para o Senhor, que se encontra aqui no livro de Josué. Nós sabemos, glória a Deus, aleluia, que o livro de Josué, irmãos, praticamente é o segundo líder que o nosso papai, ele escolheu. E aí já vem os exemplos para nós que somos líderes, de liderança. Porque quando eu vejo que José teve um sonho, mas foi um sonho de José, foi para governar, para administrar. Glória a Deus. E depois veio Moisés. Deus tinha um projeto na vida de Moisés de liderar. Glória a Deus, assim como Ele tem um projeto nas nossas vidas de liderar. Assim como Ele tem um projeto na vossa vida, pastor Donizete, de liderar. Glória a Deus. E eu vejo aqui Moisés, quando o Senhor levou ele ao monte e mostrou, olha lá a cidade, Moisés. Não tem para lá, Moisés. Mas você não vai entrar. Mas, irmãos, eu aqui no meu modo de entender, eu começo a querer, assim, entrar numa real, irmãos, porque a obra não parou ali. A obra não parou. O projeto de Deus não parou ali. O projeto de Deus está continuando ainda. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque há uma promessa. Deus fez uma promessa e essa promessa ainda está de pé. Glória a Deus. E pastor Donizete, quando eu vejo aqui no livro de Josué, no primeiro capítulo, diz assim, olha só. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo de número 2, quando começa, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que deu aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim será contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, irmãos, aqui está a compreensão, glória a Deus, do projeto de Deus, pastor Donizete. Glória a Deus, a promessa que Ele fez já estava baseado lá de quando Adão se escondeu de Deus. Quando Adão se escondeu de Deus, Deus falou, agora eu vou revelar o projeto, glória a Deus, para a criação, para o homem, glória a Deus, ao qual eu formei, ao qual eu soprei nos seus narizes o fôlego de vida, a alma vivente. Glória a Deus, eu vou mostrar agora, glória a Deus, para todos aqueles que receberam esse fôlego de vida, o meu projeto. E nós fazemos parte desse projeto, pastor Donizete. Glória a Deus, foi por isso que o Senhor te chamou. Então, pastor Donizete, glória a Deus, aleluia, se esforça somente, tenha bom ânimo. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor está falando com o Senhor. Glória a Deus, se esforça somente, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. A promessa. Glória a Deus. Irmãos, é muito sério. Hoje nós estamos vivendo uma época, glória a Deus, que os valores estão sendo invertidos. Infelizmente o líder, pastor Êxodo, não tem mais valor. Vivemos desta maneira. Eu me lembro, eu não gosto muito de voltar no tempo, porque eu fico com saudade, sabe? Mas eu me lembro que o pastor era uma honra quando vinha na casa da gente. Eu me lembro que qualquer coisinha, minha mãe chegou com meu irmão, falecido na mão, e chegou e falou, pastor, olha pelo meu filho. E meu irmão ressuscitou novamente.
Hoje, irmãos, ninguém procura o pastor mais. Eu sei disso, pastor Donizete. E o senhor tem mais experiência do que eu. Glória a Deus. Oxalá que o senhor possa falar no seu coração nesta noite. Glória a Deus. E valorize mais o anjo do Senhor que Ele tem colocado no vosso coração. Essa é a palavra, pastor. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, para nós é uma alegria estarmos aqui, aleluia, nesta noite, alegrando na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado ao nosso pastor Donizete. Aleluia. Vou deixar o pastor César dar os cumprimentos para ele ali. Glória a Deus. Quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus, na verdade um verso dos Salmos de número 37, e o verso de número 4. Aleluia. Eu estou com a garganta bem ruim, bastante gripado, mas a palavra de Deus, ela diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém, pastor? Deleita-te também no Senhor. Aleluia. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Amém? O segredo para todo líder, não somente o líder, mas todo crente que serve ao Senhor, é ele ter esta comunhão íntima com o Senhor. Deleitar-se no Senhor é ter comunhão com Ele, é mergulhar na presença do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, zelamos do nosso relacionamento com Deus, tudo que o nosso coração deseja, segundo a vontade de Deus e segundo os valores pautados na sua palavra, o Senhor concede. E eu tenho certeza que o Senhor, nestes anos que o Senhor tem vivido, o Senhor tem concedido muitas bênçãos na sua vida, na vida da sua esposa, irmã Isabel, dos filhos, da família, porque o Senhor, Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. O que Ele promete, Ele cumpre. E a promessa está na sua palavra, que quando estamos na presença dEle, quando nós estamos em comunhão com Ele, temos um relacionamento íntimo com Ele, aquilo que nós desejamos, porque se temos um relacionamento íntimo com Deus, nós vamos desejar coisas apenas segundo a vontade do Senhor e segundo os planos dEle. Nós nunca vamos desejar algo que venha satisfazer a nossa carne ou os desejos fúteis da nossa vida. Mas vamos sempre desejar cada vez mais abundarmos na presença do Senhor, enchermos da sua graça, sermos sempre alcançados por Ele, pela sua misericórdia. Eu tenho certeza que vocês têm experimentado muito a mão do Senhor ao longo desses anos, né, da sua vida, da vida a dois, da família. Deus já tem concedido muitas bênçãos na vida de vocês, muitas lutas também, mas muito mais bênção do que luta, porque sempre vem a luta, mas a vitória vem. Até aqui o Senhor tem sustentado, porque vocês têm entregado a vida de vocês nas mãos do Senhor. Então, nesta noite, nós queremos parabenizá-lo, queremos deixar o nosso abraço ali da congregação do Jardim Furlan para vocês e dizermos que estamos juntos para fazermos a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus conceda muitos anos de vida ainda, com muita saúde para o irmão, e que esse verso da palavra de Deus, aleluia, ache guarida no seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá tudo o que deseja o teu coração. Amém? Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É um prazer, é uma alegria nessa noite estarmos aqui na congregação do Mário Rocha para trazer o nosso abraço ali da nossa congregação do Parque dos Eucaliptos, para o nosso pastor Donizete. Pastor Donizete é uma bênção,
um homem de Deus, não poderia deixar de trazer o nosso abraço nessa noite para o nosso companheiro. E eu sei, pastor Donizete, que os anos passam, né? A idade chega, mas nós só temos que agradecer ao Senhor, glorificar a Ele, porque foi mais um ano de vida e de vitória que o Senhor venceu. O Senhor foi contigo e o Senhor está aqui para prestar ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de ação de graças por mais um ano de vida e de vitória. Para o Senhor, para a irmã Isabel, para os filhos, para a família. E aqui nós viemos para nos alegrarmos juntos, viu? Que Deus te abençoe e continue te dando graça, força, vigor. Pastor Manuel, ele tocou num ponto que eu achei interessante, né? Muitos caminharam, mas às vezes pararam, olharam para trás, para as dificuldades, para os gigantes da vida e acaba desanimando. Mas o Senhor não, o Senhor está aqui. E Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 39, essa versão é um pouquinho diferente, ela vai dizer assim: nós não somos, nós quem? Nós a igreja, o povo do Senhor. Nós não somos daqueles que voltam atrás e se perdem. Mas a parte B do versículo diz assim: pelo contrário, temos fé e por isso marchamos a cada dia para morar no céu. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar grandemente e conceda ao Senhor, se Ele não voltar para nos buscar, mais um ano cheio de bênção e de vitória daqui para frente. Parabéns, Deus abençoe o senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por essa noite maravilhosa que nós podemos estarmos aqui para confraternizarmos com o nosso pastor pela passagem do seu aniversário. Isso é muito bom, isso é uma grande alegria dos nossos corações. Meus queridos irmãos, o pastor Donizete, nós sempre conhecemos ele como uma pessoa bem calma, bem tranquila e bem humilde, né? Todos que conhecem sempre vê e sabe que ele é essa pessoa, e que Deus continue fortalecendo a vossa vida, a vossa família, e o Senhor permaneça sempre desse jeito. Sempre a gente vemos ele na sede tranquilo, calmo, bem sossegado. Isso é muito bom, isso é maravilha, é um exemplo a ser seguido por muitos com a paciência e a sua humildade. Gostaria nesta noite de deixar um versículo da palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, em versículo 7, que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Somente esse versículo, e meus parabéns, né? Agradecemos a Deus por mais este ano, que Deus continue fortalecendo e dando graça em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Igreja com a paz do Senhor, motivo de alegria de estar aqui, aniversário do pastor Donizete. Ano passado não pude estar aqui, né, pastor? Houve um caso que expliquei para o pastor que aconteceu, né? Daquele jovem que veio a falecer. Por isso que eu não estava aqui no ano passado, justifiquei o pastor, mas esse ano fiz a questão de estar aqui. Amém? Pela primeira vez no aniversário do pastor Donizete. Amém? Quero parabenizar o pastor Donizete, nossa irmã Isabel, e agradeço pelo convite. Amém? Amamos o pastor, que o pastor Lúcio falou aqui nesta noite. Pastor humilde, conselheiro, amado por nós e amado por toda a amada igreja, né? E também quero agradecer também os filhos, né? Do pastor Donizete, o Gessé, meus amigos, né? Sempre brinco com eles na sede. Deus abençoe. Amém? Jefité, outro Jefité, né? Isso, Jefité. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu não quero estender muito. Quero deixar uma palavra aqui para o pastor Donizete, que se encontra em Romanos. Aos Romanos, capítulo 15 e o versículo 13. Aos Romanos, capítulo 15 e versículo 13. Que Deus que nos dá essa esperança e encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim
de que a esperança de vocês aumenta pelo poder do Espírito Santo. Amém, pastor? Esta é a palavra que é a nossa esperança, né? Que o Senhor enche o irmão de esperança, né? E de fé. Que a esperança de vocês aumenta dia após dia pelo poder que há no Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Parabéns, pastor Donizete. Deus abençoe, irmã Isabel. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite por estar aqui junto para parabenizar nosso irmão pastor Donizete, né? Eu estava olhando aqui no meio dos dirigentes aqui, eu acho que o mais novo de dirigir congregação sou eu. Tenho muito que aprender, né, irmãos? Para mim é um privilégio estar junto com esses homens de Deus e companheiros, né? Quero dizer que é uma data especial, né? E podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação do pastor. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O interessante aqui é quem vencer. O importante não é quem chega primeiro, é ir até o fim, né? Eu sempre falo, a corrida tem aquele que sai em primeiro, tem aquele que recebe o troféu de primeiro, segundo, mas aqui a palavra é quem vencer. Então até aqui o Senhor tem te ajudado, e o Senhor continuará ajudando, dando força, vigor para fazer a obra de Deus. Parabéns, igreja. Ajude seu pastor, cuide do seu pastor, porque é como um pastor uma vez falou, e é verdade, às vezes o pastor tem que ouvir todo mundo, mas muitas vezes para ouvir o pastor são poucos. Mas eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja que ama o seu pastor. Que Deus vos abençoe. Fique com essa saudação. Pai do Senhor, cumprimento também ao pastor os paparazzi aí, né, Ezequiel? Cumprimento ao pastor Donizete, a irmã Isabel. Sou grato a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido para estarmos reunidos na sua presença nesta noite, para primeiramente adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que é para nós fazermos o quê? Nos alegrarmos com aqueles que se alegram. E hoje é noite de alegria, né, pastor Donizete? Não tem como mais inverter aquele número lá, né, pastor Divan? Colocar 36, porque os anos já se passaram, com o passar dos anos vieram as experiências e, consequentemente, também a bênção de Deus sobre as vossas vidas. E, com certeza, a mão deste Deus Todo-Poderoso continuará estendida sobre vocês para abençoar a cada dia. E é isto que alegra o nosso coração, de sabermos que tem um Deus que cuida, um Deus que zela de cada um de nós, um Deus que aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre, Ele se responsabiliza. Pastor César hoje falou aqui sobre o ID de Deus, sobre a proteção de Deus, e é isso que nós sempre esperamos e depositamos essa confiança no Deus que nós servimos, porque sabemos que Ele está sempre pronto. E a Bíblia que garante, irmãos, que a mão dEle ela não está encolhida, mas ela está estendida para abençoar. E o desejo do meu coração, pastor Donizete, como o nosso pastor presidente me deu a oportunidade para falar em nome dos obreiros e do ministério, eu quero dizer que o ministério continua orando por sua vida, para que Deus lhe dê saúde, lhe dê força, lhe dê sabedoria ao lado da sua esposa, da sua companheira, para fazer a vontade de Deus a cada dia. O salmista, aqui no Salmo de número 128, ele louva a Deus. Diz assim, a epígrafe do Salmo diz assim, olha, o salmista louva a Deus por sua misericórdia. Eu costumo dizer, quando sento com a minha família, com os meus filhos e a minha esposa, que o nosso sentimento hoje para com Deus, pastor Aldo, pastor Donizete,
é de gratidão por tudo que a gente vem enfrentando de uns anos para cá. A nossa palavra é simplesmente gratidão a Deus por tudo. Porque se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, é a Bíblia também que diz, o nosso inimigo ou os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. Pastora Karina, se nós estamos aqui nesta noite, é porque a boa e potente mão de Deus continua estendida para abençoar. E o salmista aqui no Salmo 118, versículo 24, ele diz assim, olha, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus sabe o dia do seu nascimento, Deus sabe a sua trajetória de infância, de adolescência, a sua juventude. Veio a responsabilidade depois do casamento, vieram os filhos, o ministério, as lutas também apareceram, né, pastor Edinaldo? Mas em tudo, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda a sua trajetória pode ter certeza que o Deus dos altos céus, o Deus que é o dono da igreja, Ele continua com os seus olhos fitos na sua vida e dizendo, Donizete, pastor Donizete, eu te guardo, eu te ajudo, eu te sustento. Então, este é o dia que fez o Senhor. Alegre-se, regozije-se, porque é a bondade de Deus sobre as vossas vidas. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Pastor Donizete, quer sentar? Eu estou vendo que o senhor está em pé aí faz tempo. Só de eu ver, está doendo minhas pernas ali. Né, pastor? Eu sei que o senhor está fazendo 25 anos, mas não vamos abusar, né? E como meu esposo disse, a minha mãe, hoje completando 45, né, mãe? E a gente não poderia deixar de vir aqui, trazer uma palavra, né, dar um abraço em vocês, que vocês são exemplo. Eu penso assim, igual todos os pastores aqui, né, tudo que eles falaram, e eu quero acrescentar, dizer que o chamado não é uma escolha, né? O Senhor não escolheu estar aí, foi Deus que escolheu o Senhor. Eu sei que nessa caminhada teve muitas decepções, tristezas, afrontas, desfeita, enfermidades, isso é o que mais tem, né? Eu sei que, como o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, cada um tem o seu, né? Todo mundo tem um problema, tem uma enfermidade, mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Ele tem nos sustentado todos os dias. Fazer a obra do Senhor nesses dias, eu falo que é um desafio. Não tem sido fácil, porque hoje em dia você não pode falar, você não pode corrigir, né? Qualquer coisinha já querem sair da igreja, não aceitam a correção. Mas o Senhor te colocou aqui. Foi o Senhor que escolheu vocês, juntamente com a sua esposa, né, que também sofre junto, sofre a família toda, sofre até o cachorrinho que a gente tem em casa, né? Até o cachorro sofre, é a família inteira. Mas o Senhor continue nessa caminhada, porque em breve o Senhor vai recompensar o Senhor e a sua esposa, irmã Isabel, por todo o trabalho que vocês têm feito. Às vezes muitos olham assim e falam, vê o Senhor com esse jeito manso, calmo, tranquilo, né? Mas o Senhor é um homem de oração. E ai daquele que não respeitar o Senhor. Vai prestar conta, não é para o Senhor não, é para Jesus. Porque foi Deus que te escolheu. Então, honrem o seu pastor, honre ele, ame, ore por ele. Ele não está ali porque ele quer, não.
Ele está ali porque o Senhor colocou ele. Se fosse para escolher, nós não queríamos. Mas eu falo para o meu esposo que é um caminho sem volta. Não tem volta. Não podemos parar. Mesmo muitas vezes sendo incompreensível por muitas pessoas às vezes não compreendem. Muitas vezes perdemos o sono, né? Triste. Às vezes muitas pessoas desfazem ou julgam. Muitos julgam, né? Mas Deus conhece o teu coração, pastor. E pode ter certeza que nós oramos por vocês e pela igreja. Nós temos orado. Porque muitas vezes a gente escuta, estamos orando, estamos juntos. Mas não está junto. Às vezes é o Senhor e a sua esposa. Muitas vezes. Na madrugada, na enfermidade. Mas o Senhor é aquele que ouve a oração do justo. E tem cuidado de vocês. Temos passado por momentos difíceis, mas nada tem nos faltado. E eu quero ler aqui um versículo para o Senhor, que Deus colocou no meu coração, que está na 3ª epístola do apóstolo João, que diz assim, é um versículo bem conhecido, e eu gosto muito dele, que diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que eu posso desejar, pastor, para o Senhor é saúde. Porque sem saúde é difícil, né? A caminhada não é fácil, mas com saúde a gente enfrenta os leões, as lutas, os problemas com mais vigor. E o meu desejo é que o Senhor tenha saúde. O Senhor, a sua esposa, a sua família, que Deus continue cuidando do Senhor e a caminhada, e continue nessa caminhada, porque a caminhada vai ter um fim. Breve Jesus voltará. E todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua lágrima, toda a dor que muitas vezes sentimos, o Senhor vai te recompensar. A recompensa vem do céu, vem dele. Então continue desse jeito. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus que vocês são. Amamos vocês. Conte com as nossas orações. E juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe e renove as suas forças todos os dias. Amo vocês. Deus abençoe. Já pensou em desistir, minha fé, e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Como seu consolador, Deus sofrer. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir
firme nos pés do Senhor. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem nos meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Descansar nos braços de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Quero só agradecer a Deus, né? Que Deus nos deu um presente. Além de pai e pastor, né? Pai em casa e pastor na igreja com a gente, né? Foi um filho que deu um pouco de trabalho para ele na minha juventude. Mas sou muito grato à vida dele, irmão, por estar orando pela minha vida. A gente tem momentos difíceis na vida da gente. E quando a gente tem um pai que nos ajuda espiritualmente, é muito grandioso, né? Passei uma fase na minha vida, de um período, né? Por causa de rebeldia, quando a gente não ouve os pais, a gente passa por prova. A prova vem porque nós pegamos com as nossas mãos, né? Se a gente passa a ouvir pai e pastor ainda, eu não passaria pela prova, né? Eu era desobediente, vai para a igreja, ia minha esposa sozinha para a igreja, eu ficava em casa. Estou cansado, ficava em casa. Certo dia aí Deus tocou, né? Para que eu me aproximasse de Deus, né? E eu vou deixar um versículo para o meu pai, né? Que se encontra lá em Números, no versículo 6 e no capítulo 24. Se diz assim: e o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dá paz. E assim, porém, o meu nome sobre ti, ó filho de Israel, e te abençoarei. Amém? Deixa isso para ele, quero dizer que eu amo muito ele, né? Que ele continua sendo esse pai maravilhoso na minha vida, né? Eu amo muito ele mesmo. Peço perdão, né? Sempre quando eu encontro ele, peço perdão pela minha falha, que ele não deixe de orar para a minha vida e pela minha família. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
céu se esconde sob o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. Que Deus atende o teu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra os inimigos e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende o teu pranto, Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Amém? Agradeço a oportunidade. Eu falar agora 5 minutos. Aleluia. Eu quero ler Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Abre aí e leia para mim, por gentileza. Glória a Jesus. Hebreus 6:10. Eu quero dizer para os irmãos que é uma alegria muito grande ter o pastor Donizete junto conosco no campo de Mogi Guaçu. Pastor Donizete, logo em seguida que eu aqui cheguei, ele também veio a meu convite
e está trabalhando com a gente já há 7 anos, né? Foi pouquinhos dias depois que eu cheguei, nós trouxemos o pastor Donizete e até hoje está aqui. É um companheiro fiel, amigo, e, como disse a minha esposa, é um exemplo de pessoa e um amigo verdadeiro. Pastor Donizete falou: pastor, se eu não puder ajudar, jamais vou atrapalhar. Estarei do seu lado. E já faz 7 anos que ele está do meu lado, e tudo que nós temos falado, a gente sente a fidelidade do pastor e da irmã Isabel. Vocês são pessoas amigas e estimadas por nós. O ministério, irmãos, ele é como a minha esposa diz, ela foi muito feliz nas suas palavras, e principalmente ela dizer que não é nós que escolhemos. O meu desejo era continuar sendo um empresário como fui, ter condições para fazer tudo que eu queria sem depender de nada e nem de ninguém. Mas o ministério, com os anos, a gente entende que não é a gente que escolhe, não é a gente que determina. A obra de Deus, uma chamada, você tem que ter convicção da chamada, a certeza de que Deus te chamou. E quando Deus me chamou, uma certeza eu tenho, que Jesus me chamou. E também, eu estava comentando com o pastor Manuel aqui agora há pouquinho, se cada um de nós soubesse nos colocar na posição que Deus nos chama, nós não teríamos problema. Quem é um diácono é diácono, o pastor, um pregador, e se contentar com o que Deus deu é o suficiente. E a certeza da chamada. A obra de Deus é muito diferente do que nós pensamos, mesmo com, às vezes, muita experiência. A obra de Deus não é como nós queremos, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que eu quero. Até mesmo, pastor, como já foi dito aqui, às vezes nós somos incompreendidos. E às vezes tem pessoas que não entendem, quando chega lá na frente a pessoa fala: olha, não é que o pastor tinha razão? Porque eu sempre digo, eu não sei quem foi o obreiro que falou essa semana para mim, foi o Irimar. Ele disse o seguinte: às vezes Deus mostra algo para o pastor que não mostra para ninguém. Às vezes o dirigente ele vê algo no irmão ou na irmã que não vê em ninguém, que ninguém vê, só você. Esse é um particular de Deus para com o seu dirigente. Às vezes você não entende o que está acontecendo, porque ainda eu acredito na forma teocrática de Deus dominar a igreja. O que é a forma teocrática, pastor? É o comando de Deus. É Deus estar no controle. Você só vai estar aqui o tempo que Deus determinou, pastor Donizete. Ninguém pode adiantar e nem atrasar. Mas se Deus determinou, o tempo que Deus determinou, gostem ou não gostem, aceite ou não aceite, é o tempo de Deus. É isso que é uma chamada.
Nós não dependemos do querer e a vontade de alguém. Não, nós dependemos de Deus. Sendo criticado, ou sendo amado, ou sendo rejeitado, mas quem está no controle da obra de Deus é Ele. Não adianta. Da mesma forma, quem se coloca na posição e na mão de Deus, nós não temos que ter preocupação. E nós temos que aprender a viver o momento, o presente. Amanhã pertence a Deus. O ontem não volta mais. Então o senhor tem que viver hoje, porque amanhã, se nós levantarmos, Deus vai cuidar de nós novamente. Aleluia. Isso é servir a Deus. Eu tenho vivido isso por muitos anos. A minha esposa, eu falo, Deus está cuidando. Vencemos mais um dia. Vencemos mais um dia. Você vive desse jeito. Às vezes queremos fazer projetos lá para frente, mas Deus, aleluia, Ele quer que eu e você vivamos o presente. O próprio Senhor disse, olha os pardais aí, ó. Eles não trabalham, não plantam, não semeiam, e eles não sobrevivem. Deus já deixou, o Senhor já deixou o exemplo para quem tem chamada. Então, queridos, nós não estamos preocupados de perder, às vezes, a nossa visão. Não. Se você estiver na vontade de Deus, Manuelzinho, não tem quem tire a tua visão. Né? Goste ou não goste, ninguém tire a tua visão. Ninguém. Então, a forma de Deus usar e chamar, pastor, é dessa forma. E eu sei, eu tenho convicção que Deus te chamou, aleluia, para que o Senhor fosse pastor por tantos anos como o senhor já é, né? Para se manter hoje no ministério, numa época difícil, como hoje, né? Eu estava falando, pastor Manuel, eu não esperava, 30 anos atrás, pregando, eu não esperava que eu ia viver os tempos trabalhosos. Eu não esperava, né? Mas estamos vivendo tempos trabalhosos. E estou vivendo essa época. E só para concluir, pastor, o senhor é um homem que tem a sua chamada, que Deus vela pela sua vida. Aleluia. E nós, como líder, não temos que ouvir a voz dos outros. A única voz que nós temos que ouvir é a de Deus. Quem ouve as vozes da multidão acaba fazendo o bezerro de ouro. Então não podemos. Líder não pode ouvir. Você só pode ouvir o seu superior, né? E compactuar com ele e compartilhar com ele a visão dele. Eu tinha um pastor, eu até comentei numa reunião, o pastor Zé Batista, ele era muito precipitado, nervoso, 10 vezes mais do que o pastor Êxodo. Imagino tanto. E tinha vezes que ele fazia tanta coisa precipitada, e ele falava assim, ó, eu vou passando, o fogo vai acendendo, vocês vão apagando. Vai apagando atrás, né? Só que ele falava uma coisa que eu achava interessante. Apaga o fogo, mas dentro do que eu riscar. Porque tem gente que às vezes vai apagando o fogo e fica em cima do muro, aí não dá. Pastor precisa de pessoas firmes, fiel. Por isso que a Bíblia diz, que nós procura homens fiéis, quer dizer que tem. Então, apagar o fogo não é ficar em cima do muro, não, é defender a visão do seu pastor, custe o que custar.
eu fui, né, ele odiava essa palavra. O pastor José Batista, ele odiava essa palavra. Quando alguém eu falava essa palavra, ele repreendia com veemência. Sabe qual? Puxa-saco. Não, ele ficava envergonhado. Para ele era um palavrão. Era um palavrão. Aí, mas é um palavrão. E aí ele falava assim, tem fulano aí falando que fulano é puxa-saco. Ele fala assim, no meio do crente não existe essa palavra. No meio do crente, no meio dos crentes, existe crente fiel. Para quem é carnal, é essa palavra, mas para quem é crente verdadeiro, é fiel. É isso. E o crente fiel, quantas coisas eu via, eu era tesoureiro, fui tesoureiro geral, 4 anos no Campo de Assis, com 36 congregações. E naquele tempo não tinha computador, era tudo da canetinha. E a gente tinha que ser muito transparente, como sempre fomos. E ele falava assim, ele falava, meu filho, às vezes a gente ficava sabendo coisa, né? E tem gente que ele quer contar as coisas para o pastor por tabela. Você já viu isso? Crente querer falar, ou obreiro querer falar por tabela. Ó, eu vou falar para o pastor Zé Carlos, que o Zé Carlos é próximo do pastor. É por tabela. Isso não é sinceridade. Isso não é sinceridade. Né? Eu vou contar lá para o pastor Manuel, para o pastor Divan, porque eles vão levar para o pastor. E às vezes, alguém desses fala assim, não fala para o pastor não. Eu já era diferente, pastor. Eu vou falar. Se você me contar, fique sabendo uma coisa, que você saiu da minha sala, o meu pastor está sabendo dentro dos 5 minutos. Então não fala. Se você for para falar, não fale, porque eu não aceito falar do meu pastor. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. É a visão do seu pastor. É o jeito do seu pastor. Se você não concorda, fique quieto, porque se você ficar em cima do muro, você semeia contenda. Tem gente que vai encontrar saída para falar com você. Sempre que tiver problema, vai falar com você, porque você vai passar a mão na cabeça. Não faça isso. Isso é errado. Isso é infidelidade. Fidelidade é quando alguém vem, olha, eu vou comentar com o pastor. Não, mas eu estou falando para o senhor. Aí se você fala, não, eu não vou falar não. Aí você está dando uma brecha para a infidelidade. Viu? É experiência. Se eu for contar a experiência aqui, o que eu vivo, o que eu já vivi nesses 35 anos, não é fácil. Não é, pastor? Então eu sei que o senhor tem vivido isso, passado por todos esses anos por isso. Mas uma coisa eu tenho para dizer para o senhor: Deus sonda a mente e o coração de cada um. E principalmente a minha e a do senhor e desses obreiros, homens de Deus que aqui está. Viu? Então, queridos, Deus abençoe, pastor. Os membros daqui, abrace o pastor, como já foi falado nessa noite. Pastor não é perfeito. Perfeito é só Deus. Mas com a sua imperfeição, ele precisa de homens fiéis. E o texto diz que jeito aí? 6 e 10. Lê para mim, pastor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda servis. Olha aí. Então Deus não é injusto. A Bíblia está dizendo, Deus não é injusto. Tudo que eu e o senhor, nós aqui fizermos, Deus não é injusto para esquecer tudo que o senhor fez.
a intenção que o Senhor fez. Deus não é injusto. O homem é injusto. O homem não reconhece. Mas uma coisa eu digo para o senhor, Deus não é injusto. Tem gente que me encontra às vezes no Belém e fala, pastor, mais de 30 anos construindo, o senhor construiu Olímpia, o senhor construiu Guaraci, construiu Tabapuã, construiu Novais, construiu Altair, naquela época. Depois fui para Quatá, construí Quatá, construí Santa Cruz do Rio Pardo, Caporanga, Parque das Nações, outras igrejas lá que a gente reformou, construiu, São Pedro do Turvo, tem um bairro, um distrito chamado Água Suja, nós construímos ali. Depois eu vim para cá, hoje nós construímos aí. Aí todo mundo fala assim, o senhor não cansa de tanta infidelidade, de tanta falta de reconhecimento? A minha resposta, sabe qual que é, pastor Donizete? Eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Porque Deus não é injusto para esquecer da obra e do vosso trabalho. Deus não é injusto. Então, tudo que nós fizemos, o que o Senhor fez desde quando o Senhor iniciou no ministério, está registrado. Deus não é injusto. Amém? Essa é a palavra. Eu amo o Senhor, Mãe Isabel, tenho um carinho enorme por vocês, viu? E recebo o meu abraço da pastora, e nós vamos abraçar vocês e vamos agradecer a Deus, porque tem muita gente que está igual eu aqui, está com fome. Mas o Armandinho disse que só tem água, ele só me serve água aqui em cima. Né, Armando? Que isso, Armando? Falei, você está me entupindo de água para mim não comer. Ele falou, eu aprendi que lá no sítio você leva ele no pomar de laranja, você chupa bastante laranja para depois levar para almoçar. Olha aí. Armando, você vigia, viu? Nós vamos agradecer a Deus. Quantos estão felizes pela vida do pastor Donizete? Diz um amém. Nós vamos ouvir ele agradecer. Pastor Donizete, vem aqui agradecer. A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Irmãos, eu estou grato a Deus, feliz com todos aqui presentes. E pastora Karina, pelas palavras de ânimo, né? Você está nesse barco também. Já dá para entender que você já está, né, pastor Êxodo? Ela entrou no ministério pastoral e já está sabendo a pastora Karina. Você viu? São experiências que já está adquirindo. Quantos anos de casado o senhor tem com ela? 12, antes do casamento. Aí, pastor Êxodo está dizendo. Então eu louvo a Deus pela vida sua, pastora, pela vida do pastor Êxodo, pela vida desses companheiros. Não vou citar nome aqui para não pecar, mas eu quero agradecer, pastor Êxodo, de coração. O senhor é uma pessoa que a gente admira, ama. O senhor é, como diz o pastor Edivan, é um trator. Para acompanhar o senhor não é fácil, não. Mas a gente ama o senhor de coração. Quando nós namorava, a Isabela fazia parte da mocidade. Eu era líder do jovem no Paraná, e ela era uma jovem que fazia parte do grupo de jovem. E aí, quando começamos a namorar, namoramos 7 meses. Ela dizia assim, eu quero casar com um pastor. Eu digo, essa mulher está doida. Para os irmãos saberem que eu não queria esse ministério, que eu casei até com um terno emprestado. O irmão disse, você vai comprar terno, você não é obreiro, não é nada, depois vai ficar jogado aí que você não vai usar. Falei, então eu vou empresto meu terno para você. Falei, então beleza, vou livrar desse gasto aí. Aí casei com um terno emprestado, porque na minha cabeça eu não ia ser pastor nunca e nem ia usar. E
mas não é o meu querer, né, irmão? Tá meus filhos aí, minha família. Então, não é como diz a pastora Karina. Estou feliz pelo Josia, pela Elisana, meus cunhados, Gesiel, meu filho, Letícia, meus 3 netos, Caleb, ele faz aniversário dia 8 e eu faço dia 9. Olha aí, quase que tomou a cena, viu? Mandalva, meus parabéns, viu? Pelo seu aniversário. E o irmão Geraldo também estava 8 anos afastado da família, e eu cheguei aqui, estava aí sozinho, e reencontramos a família, fomos ajeitando e orando e aconselhando. Hoje está fazendo também aniversário de casado, quanto? 5 anos de recasado, com a mesma mulher, viu? Então você vê como é que Deus faz. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Então eu louvo a Deus. Meu filho Gesiel, como ele disse, né? Deu uns trabalhinhos, mas Deus abençoou. Pastor esse tem o Gesiel dele, e nós viajando um dia, ele falou assim, eu tive que disciplinar o Gesiel. E eu tive que disciplinar ele uma vez também. Está lembrado, né? Falava com ele, não obedecia, eu falei, eu vou te disciplinar. Ainda falei no púlpito, para toda a igreja ouvir, né? Então, não é fácil não, mas hoje eu louvo a Deus pela vida dele, da Letícia, o casamento deles é um milagre. Esses meninos aí, né, meus netos, amo de coração. Então, Isabel, amo você de coração. Já 40 anos de casado e 40 anos pastoreando. 40 anos de casado e 40 anos pastoreando. Já dormimos na beira do Pantanal, em Tarimba, já enfrentamos jacaré, já enfrentamos cobra, né? E na obra de Deus já enfrentamos leão e cobra e tudo quanto é coisa. Porque nós somos pastor, a igreja nos perdoa, mas nós somos pastor de ovelha e de cabrito e de bode e de tudo. É só Jesus na causa, né? Mas Deus tem nos dado graça. Meus filhos, Jessé, também, Jefte, que Deus abençoe vocês. Os irmãos daqui, os obreiros, não vou citar nome, mas todos os companheiros aqui, os presbíteros, diácono, eu amo vocês de coração, tá? É uma família que eu adquiri neste lugar. Então eu quero agradecer na pessoa do pastor presidente, pastor Êxodo, pastora Karina, todos os irmãos, tá bom? Todos vocês. Essa é a palavra que eu tenho a dizer. E chegamos aonde chegamos pela misericórdia de Deus. 40 anos de casado e 40 anos pastoreando, né, Isabel? Uma vez nós estávamos num trabalho, nós não era obreiro ainda, era cooperador. Aí uma irmã profetizou que ia separar eu. E ela chegou em casa chorando. E eu falei, o que você está chorando? É porque Deus vai me tirar e vai separar nós. Falei, mulher, larga a mão disso aí. Só que nós não entendia o que era. Aí dali 30 dias eu fui separado do diaconato. Aí. E por aí foi. E cheguei ao pastorado com muita misericórdia de Deus. Eu sempre digo que eu não tenho primo pastor, não tenho parente pastor. Foi chamado mesmo, escolhido por Deus. Que hoje, né, pastor, existe muita cunha, né? E às vezes não chega onde deve chegar. Mas nós chegamos na raça mesmo, no chamado de Deus. Então eu quero agradecer a todos e volto a oportunidade para o pastor presidente, pastor Êxodo, que dará o ponto final aí, mas que o Senhor possa nos abençoar. Então não estou citando nome aqui para não pecar, mas eu amo todos vocês, na pessoa do nosso pastor presidente e na pessoa da nossa pastora Karina e sua família. Uma salva de palmas aí para o pastor. Que bênção. Pastor, aqui está a nossa lembrancinha, viu? Deus abençoe. É uma bênção. Obrigado, pastor. Eu sempre digo que Deus, Ele zela por aquele que é fiel, né? Nós
Pastor Donizete é um dos pastores que é muito amado no campo de Mogi Guaçu. Todo mundo gosta do pastor Donizete, né? Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez nessa noite. Essa está sendo ao vivo aí, Ezequiel. Que benção. Parabéns, Ezequiel, pelo trabalho que você está fazendo aí, viu? Isso é muito bonito. Meus irmãos, vamos se pôr de pé e vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor... Vamos orar pelo pastor Donizete, mãe Isabel, vem aqui. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vocês ficam aqui e vem toda a família para nós orarmos por vocês. Isso, os filhos, a nora, o irmão ali, neto, todo mundo que é da família, vem aqui na frente, por gentileza. Josias e Elisama, é uma bênção. Vem todos aqui para nós orar por esta família. Glória a Jesus. Que bênção, né? Olha aí. Os irmãos, estenda as mãos para esta família, os obreiros, e vamos orar por eles. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, pedir a Tua bênção sobre a vida do pastor Donizete, sobre a vida da irmã Isabel, seus filhos, seus netos, a sua nora, seus parentes. Senhor, neste momento, dá saúde para o teu servo, dá saúde para a tua serva, e continua abençoando eles, ó Deus. Ó Senhor, é o que eu lhe peço neste momento. Abençoa esta igreja, os membros daqui, os obreiros. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Faça assim para o altar, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo, seja sobre todos e todos digam, Deus abençoe a todos em nome de